Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje estou aqui para conversar com vocês sobre Tortura Branca, do Victor Bonini. Tortura Branca é um livro que vai contar pra gente a história de um assassinato que aconteceu durante uma chamada de vídeo no meio da pandemia. Pois é, esse livro foi lançado no ano passado e inicialmente ele foi enviado em formato de folhetim digital, só que aí depois ele acabou sendo publicado pela editora Coerência. Nesse livro aqui, então, a gente vai conhecer a Júlia e o Guilherme, que são um casal que está passando a pandemia juntos. Estão ali passando na região de Ibiúna, pra quem não sabe, aqui na região de São Paulo, tá? Ali meio que no interior, onde tem bastante sítio e lá. E eles estão lá juntos, assim, à beira de um colapso nervoso por conta da pandemia. Logo de cara a gente descobre que a Júlia tá bastante estressada, tá passando por bastante tensão no trabalho, inclusive acaba de ser demitida e não aguenta mais ficar debaixo do mesmo teto que o Guilherme. Já o Guilherme a gente tem bem pouco vislumbre do que ele tá sentindo, mas a gente percebe que ele é um pouco folgado, tá sendo um pouco folgado. Ambos estão sem paciência, então eles brigam bastante e tem uma grande briga nesse começo do livro. A Júlia, então, depois dessa briga, acaba saindo de casa pra ir passear com o cachorro. Só que, quando ela volta, ela toma um belo de um susto quando ela se depara com o namorado dela, o Guilherme, estirado no chão, esfaqueado, cheio de sangue, enfim, morto. Ela acaba gritando, pedindo por ajuda, a guardinha vai lá ajudar ela e começa a nossa história efetivamente. Tudo isso aconteceu enquanto a Júlia, estava passeando com o cachorro e o Guilherme estava fazendo uma chamada de vídeo com seus amigos. Mas a gente não sabe absolutamente nada do que rolou. Então entra em ação o detetive Conrado Bardelli, que é o Lira, que a gente já conhece dos outros livros do autor, mas que não tem nenhum problema você ler este aqui sem ter lido os outros, tá? Os livros dele não tem nenhum tipo de ligação direta, assim, tirando o detetive e alguns personagens que fazem umas aparições aqui e ali. O que acontece é que o nosso detetive, ele é do grupo de risco do coronavírus, então ele tem asma e não pode sair de casa, assim como, enfim, as testemunhas, etc, não dá pra ele ficar perambulando como ele faz nos outros livros, ficar indo atrás e tudo mais. Então, uma característica muito interessante desse livro é que toda a parte da investigação é feita através de mecanismos de tecnologia. Então, o Zoom é muito utilizado e mencionado nesse livro, e-mail, SMS, tudo isso acontece dessa forma. O Instagram é um mecanismo que é muito utilizado aqui e tudo mais. Então essa foi uma característica que eu gostei muito no livro. A gente tem aqui, como sempre, a narração, tudo bem característico do Bonini, mas a gente percebe muito uma dedicação e tudo mais em fazer com que essa investigação aconteça por esses meios assim tão limitados. Então o nosso detetive começa a investigar o que pode ter acontecido, interrogar as pessoas e tudo mais. Isso tudo a pedido da mãe da Júlia, porque mesmo que todas as possibilidades apontem pra ela, ele acha difícil acreditar que tenha sido mesmo a Júlia. Então assim, aos poucos a gente vai vendo depoimentos das pessoas próximas, quem é que poderia ser, vai entendendo um pouco mais sobre a vida desse casal, como é que era a dinâmica entre eles dois, a sua história, pessoas que fizeram parte dessa história, pessoas que poderiam ter atrapalhado essa história, possíveis motivações e tudo mais. E além disso, a gente também tem um apelo muito forte para toda essa questão de ficar em casa, manter a quarentena e tudo mais, sendo feito aqui nesse livro de maneira muito, muito responsável e inteligente. E foi uma coisa que eu dei muito valor durante a leitura. Não só da investigação não ter sido presencial e tudo mais, mas também de como o Conrado, conforme ele vai interrogando as pessoas e pegando ali, de repente, possíveis furos na quarentena, ele realmente repreender as pessoas e ter pessoas que pegaram coronavírus no livro e tudo mais. Então, pode ser que se você tenha perdido alguma pessoa e tudo mais pelo Covid, isso seja um possível gatilho para você. Então sim, tem toda essa questão da quarentena, do sentimental e também de pessoas que pegam a doença, pessoas que morrem, pessoas que ficam internadas, enfim. Isso tudo é bastante abordado aqui também. Mas tá longe de ser o foco principal da história, né? A gente tem aqui um assassinato, que é o foco. Esse daqui é um livro que eu jurei que eu ia conseguir descobrir quem é que era o assassino. Eu juro que eu prestei atenção tudo que era possível. Inclusive gostei muito, achei incrível, inteligente, como eu já falei. Mas fui otária, né? Fazer o quê? A única crítica que eu tenho a fazer com relação a esse livro é que, assim, o final, eu fui otária, não adivinhei.
Mas, ao mesmo tempo, chegou no final e eu esperava sentir muito mais empolgação com o que aconteceu. E eu achei também que, assim, a explicação é genial. É genial a explicação, tudo que o Borini pensou pra poder colocar essa justificativa, essa pessoa como responsável do crime, né? Apesar de tudo que, né, iria contra ou enfim, todas as possibilidades. Foi uma pessoa que logo de cara eu já descartei, então, trouxa. E aí ele vai e explica pra gente como é que foi, como é que deu certo e tudo mais. Eu achei a motivação muito justa, aquelas assassina. Achei tudo muito inteligente, bem construído. Condisse muito com a personalidade que a gente vai construindo no decorrer do livro, tanto da pessoa como da vítima. Ele também fala, até mesmo com o próprio título, sobre os efeitos da pandemia nas pessoas e tudo mais, mas ao final, quando realmente foi tudo explicado, eu fiquei tipo, uau, legal, massa, caramba, uou, e aí acabou, passou a exaltação, não teve todo aquele surto que eu tava esperando com base em como eu fiquei lendo o livro inteiro, sabe? E eu acho também que a minha empolgação se limitou muito aqui à metade do livro, da metade pro final eu acho que perdi um pouco disso. Mas não significa que eu não gostei do livro, eu adorei, mais uma vez. Ter a oportunidade de ler um livro do Victor Bonini é sempre incrível. Eu dei 4 estrelas pro livro, que pra mim é ótimo. Então eu adorei e super recomendo, porque é um livro nacional, né, gente? Então valorizem os nossos nacionais. E o Bonini, como sempre, sem errar. Se você tiver interesse em comprar a Tortura Branca, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal pra você não perder os próximos. Na descrição eu também vou deixar a resenha dos outros livros que eu tenho dele aqui no meu canal, pra você poder conferir e ver qual que você tem interesse em começar. E a gente se vê então no próximo. Um beijo, tchau, tchau!